Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade no estudo de 1 aos Coríntios, capítulo 3. Na semana passada, nós fizemos o estudo do capítulo 2. Na semana anterior, o Marcelo fez o estudo do capítulo 1. Então, nós vamos dar sequência no nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos fazendo o estudo baseado, obviamente, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Porém, nós temos o apoio do livro do pastor Hernanes Dias Lopes, 1 aos Coríntios, como resolver conflitos na igreja, tá? A igreja de Coríntio, que é uma igreja, a igreja de Corinto, que é uma igreja bem conflituosa. Tem alguns cases bons para a gente poder falar a respeito de conflitos. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 3, o versículo 1 a 23, são 23 versículos, o capítulo 3. Então, nós vamos dar sequência nos nossos estudos. O título desse estudo é As Imagens da Igreja. Assim, irmãos, eu costumo ser muito fiel ao livro, porque se o autor ele dispensou tempo para poder escrever, se ele fez bons estudos acerca disso, não tem motivo para a gente não aproveitar esse material e utilizar ele de forma literal, tá? Então eu costumo ser bastante fiel ao livro. Se você tem o livro, se você pensa em adquirir o nosso material, é todo pautado no livro, tá? A gente procura explicar a palavra de Deus, óbvio, com a nossa experiência também, mas bem direcionado pelo material de apoio do livro. Eu vou convidar vocês para que nós possamos orar a Deus, para que Deus possa nos auxiliar, que Deus possa nos iluminar, para que Deus possa nos dar sabedoria, para a gente discernir o melhor, o máximo possível da riqueza da palavra de Deus. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, que nós temos um tempo, Senhor, para poder estudar a Tua Palavra. Então, que aonde chegar estas imagens, o som que está sendo emitido para a gravação desta aula, que o Senhor possa, Senhor, abençoar quem estiver assistindo, que o Senhor possa ensinar através do Seu Espírito Santo e da Tua Palavra, e que todos que tomarem conhecimento possam, Senhor, ser alimentados e enriquecidos com o conhecimento da Tua Palavra. Que o Senhor possa usar a minha vida, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, que todos nós saímos edificados desse estudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. As imagens da igreja, nesse capítulo o apóstolo Paulo fala sobre a igreja. Ele usa 3 metáforas diferentes, tá? Ele fala sobre família, sobre campo e sobre templo. Para Paulo, a igreja é uma família, cujo alvo é a maturidade. Um campo-alvo é a quantidade e um templo, cujo propósito é a qualidade. Afirma Warren Wiersbe. Vamos examinar mais de perto essas figuras. Então, o primeiro tópico do nosso estudo, nós vamos fazer 3 tópicos, nós vamos dividir o capítulo 3 em 3 tópicos, cada um com 3 ou 4 tópicos também, tá? E este primeiro é baseado no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, tá bom? Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos 1 ao 4. Eu uso a Bíblia na versão ARA, que é a Almeida, revista e atualizada. Você pode fazer a leitura em qualquer versão, não tem problema, contanto que a gente consiga absorver da melhor maneira. Então eu vou ler do capítulo 3 de 1 Coríntios, versículos 1 ao 4. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então aqui a gente já percebe
um pouco daquilo que nós estudamos na última aula, né? Nós falamos sobre maturidade e aqui vai ser tratado bastante também sobre maturidade cristã, porque isso é um ponto importante na vida do crente. Paulo, na realidade, ele não está ensinando que existem duas categorias de crente, tá? Que existe o crente espiritual, carnal, que existe o maduro e o imaturo. Na realidade, essa tese de que o crente recebeu Cristo como Salvador, mas ainda não recebeu como Senhor, que ele está justificado, mas ainda não está santificado, que ele é salvo, mas ainda não obedece a Cristo, é uma falácia, diz o autor. Esse ensino gera nos crentes uma falsa convicção de pecado e uma falsa segurança de salvação. Aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor, nunca o recebeu como Salvador. A grande ênfase do Novo Testamento é o senhorio de Cristo. Cristo não é Salvador de quem ele ainda não é Senhor. Entretanto, porque Paulo chama os crentes de Corinto de carnais. A imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto eram resultantes de dois fatores. Não sei se ficou claro, mas o que ele está querendo dizer é: não tem uma evolução. Entendeu? Paulo não fala para maduros e imaturos, crentes e não crentes. Paulo fala para todos. E isso é uma coisa muito importante da gente saber, porque o evangelho não é uma sociedade secreta. Não tem nada que a gente fale entre nós que a gente não possa falar para todo mundo. Então, por exemplo, o que a gente está estudando aqui hoje, isso é ensinado a novos crentes e é aprofundado numa faculdade de teologia. A gente não tem o hábito de esconder, de dizer, não, você ainda não está preparado para conhecer essa verdade. Não, irmãos. A questão é como se recebe o ensino da palavra. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, chamando eles de carnais, a gente vai ver agora, tá? Que seria, em primeiro lugar, a imaturidade é a consequência de não ter apetite espiritual. Essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo ele trata com eles. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora, porque ainda sois carnais. Carnais. Eles não tinham apetite espiritual. Então, a primeira razão da imaturidade era revelada pelo que ele chama de dieta espiritual, que é o alimento sólido e o leite, que ele faz essa distinção. E tem gente que pensa que a diferença entre leite e carne é que algumas pessoas da igreja podem receber determinado tipo de ensino e doutrina e outras não. É o que a gente tratou agora. Irmãos, não é isso que Paulo está dizendo, tá? A diferença é de aprofundamento. O que você faz com a palavra que você aprende? O que você faz com a palavra que você recebe? Você vai à igreja e você ouve a palavra. O que você faz com ela? Entra aqui e sai aqui? Era mais ou menos isso que estava acontecendo por ali. Porque se você aprende em Cristo que no que depender de vós tenha paz com todos e existe contendas, então vocês são carnais. Ou vocês não andam segundo os homens. Que a gente estudou na última aula era o quê? Que existia na tradição dos coríntios, dos gregos no contexto geral, um afã por filosofia, um aprofundamento no conhecimento filosófico. Digamos assim, a mistura, tinha uma palavra que eu gostava bastante. Eu vou lembrar, depois eu falo, tá? Mas era uma mistura de evangelho com filosofia, uma mistura de evangelho com política. O que a gente disse é, evangelho misturado não é evangelho. Evangelho misturado não tem nenhum poder, não tem nenhum efeito. Ele pode se dizer evangelho, mas não é evangelho, não dá frutos. Tá? Então, assim, não existe essa questão
de iniciados e não iniciados. A gente, por exemplo, a gente tem alguns exemplos ruins no Brasil, por exemplo, na igreja brasileira. A igreja brasileira, ela tem o hábito de dizer assim, quando a pessoa é nova na igreja, ela vai aprender, ela vai ficar no banco, depois ela vira um obreiro, depois ela vira um diácono, depois ela vira um pastor, ela vira o diácono, depois ela vira presbítero, depois vira pastor, depois vira bispo, depois vira apóstolo, daí eu não sei mais o que acontece. Né? Até hoje não teve nada depois disso aí. E espero que não tenha, né? Porque já não basta ter tudo isso que tem. Não tem nada a ver. Não existe essa progressão empresarial de que você vai galgando novos cargos. Isso não existe dentro da Igreja de Cristo. Você é chamado para aquilo que você foi útil. Deus sabe onde te colocar. E não existe maior e menor. Esse papo de que o pastor é o maior da igreja, de que o irmão que limpa é o menor, para Deus faz a menor diferença. Todo mundo está servindo da mesma forma, o que importa é o coração. Então é por isso que ele diz que a maturidade não é alcançada apenas pelo conhecimento da palavra. Ele usa alguns textos que são bastante interessantes. Por exemplo, o texto de Hebreus 5, 11 a 14 revela que a maturidade não é apenas uma questão de conhecimento, mas sobretudo de prática. Hebreus 14, por exemplo, porque aqui os crentes de Corinto, Hebreus 14, por exemplo, diz o autor de Hebreus que o alimento sólido é para adultos, que pela prática tiveram suas faculdades exercitadas. Tem gente que não consegue ler porque não sabe ler, mas a prática, a vida, eu costumo dizer das senhorinhas de coque, né, da Assembleia de Deus. Rapaz, algumas delas são analfabetas. Só que assim, elas vivem o evangelho na sua plenitude. Elas não precisam de cargo. Elas não precisam de nada. Elas servem com o coração inteiro. E para Deus tanto faz quem você é, o que você faz. O que importa é o teu coração inteiro, íntegro. Deus enxerga todos da mesma maneira. Beleza? Vamos prosseguir. Um crente maturo está sempre empolgado com os rudimentos. Ou seja, com o início, com o encontro. Ele não tem apetite por alimento sólido, ele não tem gosto pelo estudo meticuloso da palavra, não tem prazer na lei do Senhor. Não se esforça para aprender mais. A empolgação do primeiro amor, irmãos, ela é maravilhosa e eu acho que a gente deveria exercitar e buscar sim tê-la. O que a gente não pode é parar por aí. Porque, por exemplo, quando você está no seu primeiro amor, existe uma carga de emoção muito grande. E ok, você se emocionar. Nós somos seres emocionais. Não tem problema. O problema é quando você não passa daquilo. O que é a sua fé? Quem é Jesus? O que é o reino de Deus? Sabe? Da onde veio a Bíblia que a gente estuda? Quem são os autores da Bíblia? Aonde foi escrito? A história da igreja? Tanta coisa importante para a gente estudar, para a gente aprender, e a gente fica preso nos rudimentos da fé cristã. No princípio de tudo. Como se tudo fosse aquele emocionalismo do princípio. Que ok o princípio ser assim, mas a gente amadurece. O amadurecimento ele vai gerando outras prioridades. No primeiro momento a prioridade é eu ser salvo, eu ter um encontro com Jesus e ser salvo. E depois, com o tempo, é aprender sobre Jesus e proclamar essa salvação. Responder às perguntas que o mundo faz baseado na palavra de Deus. Então, irmãos, é muito importante que nós tenhamos essa fome, esse apetite espiritual por conhecer a palavra de Deus, por ter uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de busca constante pelo Espírito Santo, para que Deus possa nos usar para fazer a obra dele. Porque o Evangelho é a prioridade. A obra de Deus é a prioridade. Amém?
Vamos seguir. Em segundo lugar, a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados. A imaturidade é conhecida quando os crentes deixam de viver em união para formarem partidos dentro da igreja. Foi o que a gente leu nos versículos 3 e 4. Um crente imaturo, em vez de construir pontos de comunhão, ele cava abismos nos relacionamentos. E essa questão de partidos, ela é um fruto de maturidade. E alguns podem perguntar, mas isso daí acontece mais com os jovens. Irmãos, tem gente que é velho de igreja e parece uma criança. Parece criança. Hoje, por exemplo, nós estávamos falando no grupo dos professores sobre, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, foi aniversário da Assembleia de Deus. E muita gente parabenizando a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus ela é uma igreja muito relevante para o Evangelho de Jesus Cristo no Brasil. Principalmente porque a Assembleia de Deus ela vai aonde pouquíssimas igrejas quiseram ir, que foi para dentro das favelas, das comunidades dos pobres. O negro é pastor. A mulher solteira, ela que teve filhos, uma mãe solteira, ela se arrependeu dos seus pecados e ela prega o Evangelho, sabe? A moça que limpa, ela é missionária. O rapaz que é zelador, ele é diácono da igreja. É uma igreja que, assim, ela tem... Eu tenho a Assembleia de Deus no meu coração. Sempre tive. Um amor muito grande, porque eu tive irmãos assembleanos, assim, que infelizmente hoje eu tenho pouco contato, porque eu tenho um amor absurdo. E aí um pastor, numa atitude absolutamente infantil, começou a fazer críticas, assim, estrondosas. Sabe? Dividindo a igreja de Cristo. Por qual necessidade? Eu posso criticar, por exemplo, a instituição Assembleia de Deus, eu posso criticar a diretoria, a doutrina, uma série de coisas, baseado na palavra de Deus. Eu vou lá e critico, falo, irmãos, vocês estão errados nisso, nisso e nisso. Agora, ao ponto de desqualificar a Assembleia de Deus como uma igreja de Cristo, sendo que, assim, tanta gente deixou o vício das drogas, do álcool, da prostituição, do adultério, dentro da Assembleia de Deus. Esse trabalho da Assembleia de Deus é um trabalho extremamente relevante. E o que a gente percebe nesse pastor que fala mal? Infantilidade. Um zelo muito maior pela facção, pelo partidarismo, do que pela comunhão. Por que ele não vai, então, em alguns irmãos que ele conhece e fala com amor, com zelo, irmão, eu acho que vocês estão errados nisso, nisso e nisso. E tá tudo certo. E de repente os irmãos discordam dele, e de repente nem era tudo isso que ele pensava. É isso que eu falo em relação à imaturidade. Porque o que acontece nós somos obreiros que trabalham nesse campo. A gente precisa cultivar o solo, semear a semente, regar a planta, fazer a colheita. Porque não é todo mundo que faz tudo isso. A gente fica criando abismos de relacionamentos, em vez de ser ministro de reconciliação, que é o que a palavra diz. Por isso que Paulo estava falando a crianças. Porque as pessoas fazem facções dentro da igreja, em vez de trabalhar pela paz. Eu estou citando um exemplo de fora, mas dentro a gente também tem. Mas tudo bem. A questão toda aqui é maturidade e imaturidade. Quem sabe, aprendendo, ouvindo isso, a gente possa dar um estalo e entender. A palavra que Paulo chama aqui de criança, vocês sabem que eu tenho uma letra tenebrosa, é népios. Palavra original que Paulo fala criança aqui a palavra é népios. Criança. Para designar os crentes de Corinto. O cristão carnal é aquele cuja vida não é dirigida pelo Espírito. Ou seja, que não tem apetite espiritual, que nós lemos aqui um pouquinho antes. E talvez se refira ao fato de que eles provocam divisões na igreja, seguindo líderes humanos, não discernindo a vontade de Deus. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui, vou escrever de novo, e vamos ver se sai bonitinho agora, que essa aqui é um pouco mais difícil.
quando ele fala carnais, é sarkinoi. Deixa eu tentar, irmãos. Sarkinoi. Que significa feito de carne. Só que a palavra carnais do versículo 3 é diferente. A palavra do versículo 3 é sarkikoi. Sarkikoi. Isso aqui, ó. Sarkikoi, que significa dominado pela carne. E aí é mais grave. Por exemplo, um teólogo chamado Leon Morris, ele diz que o sufixo inos, feito de, assim, segundo Coríntios 3:3, por exemplo, tábuas feitas de pedra, para dizer que é feito de carne, no caso lá é litinos, a gente vai estudar depois. Mas eu posso escrever aqui, vai. Que nós já estamos virados no grego, né? Então vamos lá. Litinos, que não ajuda é a letra. Litinos, tem um L ali. São contrastadas com as feitas de carne, que no caso é o sarkinóis. O sufixo que ele usa no final, do sarkikóis, ico significa caracterizado por. Ou seja, já está falando para pessoas que são dominadas pela carne. Quando uma pessoa ela não tem esse caráter de Cristo, de ser uma pessoa apaziguadora, mas de ser uma pessoa facciosa, ela é dominada pela carne. É diferente do feito de carne do versículo 1. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque nós podemos estar sendo escravos da maldade. E ser escravo da maldade é muito grave. Estar a serviço do mal é muito grave. E se na primeira palavra eles eram carnais porque não haviam crescido pela falta de alimento sólido, na segunda palavra há uma censura moral. Eles eram carnais porque andavam segundo a vontade da carne. O Fritz Heinecker, ele diz que sarkikoi, que é o dominado pela carne, denota uma relação ética e dinâmica. É o ponto de vista orientado para o ego, que nós falamos na última aula, que o egocentrismo não tem nada a ver com o evangelho. Aliás, egocêntrico, ele adora um outro Deus, que é um Deus que mora dentro dele. Aquilo que persegue os próprios alvos numa independência autossuficiente de Deus, que é o que nós falamos agora, é um outro Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Porque os partidos dentro da igreja, essa facciosidade é um sinal de imaturidade e carnalidade. E hoje há muitos cismas e rachas dentro das igrejas, porque os crentes são imaturos. Uma coisa é você entrar em conflito em relação à palavra. Se alguém não está seguindo a palavra de forma correta. Aí você contende, porque você está dizendo, pelo amor de Deus, irmão, você precisa voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra. Outra coisa é facção por poder. Que poder você tem dentro de uma igreja? Eu, nós. É uma ilusão, carnalidade. Não tem nada a ver com Deus. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. O alvo de Deus para a igreja é a maturidade. Lembra das 3 esferas que nós íamos tratar. Então, o alvo de Deus para a igreja é a maturidade. O que Deus espera dos membros da igreja é a maturidade.
Nós temos que seguir, nós não temos que seguir os homens, nós temos que seguir o Senhor da igreja. Nós não temos que colocar nenhum líder da igreja num pedestal. Nós temos que promover o culto à personalidade. Jesus é o fundamento. Não temos que promover o culto à personalidade, aliás. Jesus é o fundamento, o edificador, o dono e o protetor da igreja. Somente Ele é digno de receber a honra e a glória na igreja. Só Jesus, mais ninguém. Se quando acaba o louvor você for cantar, você faz, obrigado, as palmas são para mim. Quando alguém prega, você fala, nossa, preguei muito. Se eu dando essa aula, eu falo, nossa, que aula maravilhosa. Qualquer coisa que se faça na igreja. Se eu faço aquela história do burrinho, que entre Jerusalém com Jesus e todo mundo aplaude Jesus, o burrinho acha que é para ele levanta para receber os aplausos e derrubou Jesus. Não, né, irmãos? A gente não pode fazer isso. A glória sempre de todo o trabalho é de Deus. Nós, pela misericórdia e graça de Deus, somos usados por Ele. E isso é um privilégio inenarrável. Uma alegria enorme poder ser usado por Deus para fazer qualquer coisa dentro da casa do Senhor. A gente não merecia nem estar aqui. Mas Deus foi gracioso, misericordioso. Então vamos amadurecer. Vamos pregar a paz. Vamos construir pontes. Vamos cavar os buracos. Para a gente poder semear, florescer e colher. Amém? Vamos em frente. A igreja é a lavoura de Deus. Agora nós vamos ler o capítulo 3 ainda, versículos 5 a 9, que diz: Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus, sois vós. Aqui a igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Paulo mostra que a igreja é o campo onde Deus semeia. Cristo comparou o coração humano a um terreno onde a semente da palavra é semeada. Está lá em Mateus 13, 10 e de 18, 13 também, de 18 a 23. A igreja é como um campo que deve produzir fruto para Deus. Jesus disse que cada um de nós é ramo da videira verdadeira. O propósito do ramo é produzir frutos. Se ele não produz frutos, é cortado e lançado fora. A tarefa, o ministério é cultivar o solo, semear a semente, regar a planta, não fazer colher e fazer colheita de frutos, como obreiros que trabalham nesse campo. Nós estamos aqui só para servir. Se em algum momento passa pela nossa cabeça que nós estamos aqui para outra coisa a não ser servir, é melhor a gente fazer outra coisa da vida. Porque nós estamos aqui para servir a Deus. Somente a Deus. Não podemos servir a nós mesmos. Não podemos promover o nosso, sei lá, uma galera aí que o pessoal fala bastante que quer vender um produto. Não. O servo maduro, o servo de Cristo, o que tem fome das coisas espirituais, ele tem que ser como um obreiro que trabalha nesse campo. E esse campo é a própria igreja. E eu tô falando da igreja local mesmo, tá? Porque hoje, por exemplo, Deus abriu uma igreja em cada casa. Nesse momento que nós estamos vivendo. E a tendência, o ideal seria se toda casa realmente tivesse uma igreja. Se o pai, se a mãe fossem os sacerdotes dessa igreja que tem em cada casa, e quando acabar tudo isso a gente pegasse esse monte de igreja e congregássemos todos juntos dentro da igreja local. Pensa nisso. Então, nesse segundo tópico, a igreja é a lavoura de Deus, falando do versículo 5 ao 9, em primeiro lugar,
Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Ele já começa batendo na lata. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Eu mesmo aqui, ó, apóstolo Paulo. Quem sou eu? Servos por meio de quem crestes. Ou seja, Paulo denuncia a infantilidade e a carnalidade da igreja no versículo 4, e no 5 ele já mata Paulo. E aqui ele está dizendo aqui, ó, no 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andar segundo os homens? Lembra que a gente falou na última aula, na aula 2? Que eles eram fascinados pelos filósofos? Platão, Aristóteles, as escolas filosóficas. Então Paulo, ele quebra o culto à personalidade aí. Mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos, só servos por meio de quem vocês creram. A gente deve tirar os olhos dos instrumentos, irmãos. Não estou dizendo que eu não posso dizer, meu pastor é uma bênção. Meu pastor é uma bênção mesmo. Glória a Deus. Só que assim, irmãos, o Gabriel, que toca baixo lá no fundo, é uma bênção. Me abençoa. Abençoa a igreja. A irmã Lúcia, que limpa a igreja, é uma bênção. Me abençoa, abençoa a igreja. As irmãs, eu já estou sendo injusto citando o nome de alguns poucos, mas são só exemplos. Eu quero dizer, cada irmão é uma bênção. E é bom que a gente honre os nossos irmãos dizendo, poxa, irmão, você é uma bênção, você me abençoa, você é uma pessoa especial, glória a Deus pela tua vida. Amém. Só que assim, quando o culto à personalidade, ele substitui o culto a Deus, ou seja, o pastor fala, semana que vem eu vou viajar, então não vai para a igreja, por quê? O pastor não vai estar lá? Fazer o que na igreja? Culto à personalidade. Para nem citar outros exemplos aí que são até mais difíceis de engolir. Então, irmãos, cuidado com o culto à personalidade. Quando Paulo faz essa pergunta, ele usando neutro, ele desvia a atenção dos crentes da pessoa dos pregadores e concentra a atenção dele nas suas funções. O culto à personalidade é um grave desvio da igreja nesse século. A igreja não tem dono. A igreja de Cristo não tem dono. Se a igreja é de Cristo, ela não tem dono. Se ela tem dono, ela não é de Cristo. E ponto final. Se alguém quiser debater esse assunto, me provar que a igreja tem um outro dono que não seja Cristo, fala assim, o dono da igreja sou eu, é fulano, é cicrano. Se é, já não é de Cristo. Esquece, irmãos, a igreja não tem dono. Dono da igreja, senhor da igreja, cabeça da igreja é Cristo. É Jesus. A gente comete um grave pecado contra Deus. A gente comete um grave pecado contra Deus quando damos mais importância aos mensageiros do que à mensagem, quando destacamos mais aqueles que pregam o evangelho do que o próprio conteúdo do evangelho. E o evangelho é Jesus. É o verbo que se fez carne. É Jesus. Então Paulo está dizendo que na igreja não tem chefe. Não tem ninguém que pode ser colocado num pedestal. Quando ele fala que ele é um servo, é diaconé, diácono, que é aquele que serve. Não é o cargo diácono. Cargo diácono é só um cargo, irmãos. O que serve é tão diácono quanto. É que, por convencionalidade, a gente tem o nosso modelo e ok. Não é um modelo pecaminoso, não é um modelo errado. Só vira errado se a gente faz culto à pessoa. Ou culto ao cargo, por exemplo. Eu sou o diácono. Eu sou o pastor. Eu sou não sei. Não é nada, irmãos. Voltando. A gente comete um grave pecado contra Deus quando damos mais importância aos mensageiros do que à própria mensagem.
quando destacamos mais aqueles que pregam o evangelho do que o próprio conteúdo do evangelho. Porque o evangelho é Jesus. Segundo lugar, Paulo ensina a diversidade de ministérios na igreja. Diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus chama uns para preparar o terreno, outros para semear, outros para regar, outros para colher. Há vários ministérios na igreja e nenhum é mais importante que o outro. Falamos agora. A ênfase não recai nos obreiros, mas Deus que dá o crescimento. A igreja como um corpo que tem diversos membros, eu gosto muito. Me corrigiram falando que eu não posso falar adoro. Gosto muito dessa ilustração de que a igreja é um corpo. Porque eu não imagino como seria a minha vida sem um dedo, por exemplo. Sem uma mão, sem uma orelha, sem um nariz, sem um olho, sem um pé. A gente precisa de todo o corpo, do corpo completo. Quando a gente tem o corpo completo, quando a gente tem o nosso corpo íntegro, o nosso corpo é perfeito. Então, assim, se a gente se furta de fazer aquilo que nós temos que fazer para a glória de Deus, para o crescimento da igreja, para a obra do Senhor, para o Evangelho de Cristo, a gente está, digamos assim, abstraindo o corpo, do corpo. Então a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Então, cada um tem a sua função e nenhuma função é mais importante que a outra. É isso que o apóstolo Paulo está destacando. O Leon Morris, por exemplo, que é um teólogo, destaca o fato de que o verbo usado por Paulo para dar crescimento está no tempo contínuo. Passo que os verbos plantar e regar estão no auristo. Paulo e Apolo fizeram a obra que lhes competia, a qual é vista como consumada, mas a atividade de Deus de dar o crescimento era contínua. O que ele está dizendo é, dar crescimento é contínuo. Plantar e regar depende da tua atitude. A atividade de Deus está consumada, é contínua. A tua e a minha atividade depende de esforço. Vamos nos esforçar para fazer o que a gente tem que fazer no Evangelho e na obra de Deus. Em terceiro lugar, Paulo ensina a interdependência dos ministérios na igreja, que é o versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Guarda essa palavra galardão que nós vamos falar daqui a pouco, que é muito importante. Paulo e Apolo e Pedro não estavam competindo na igreja entre si. Ao contrário, cada um estava fazendo o seu trabalho sob o senhorio de Cristo. A diversidade de ministérios, mas a unidade de propósitos, o plantar e o regar são tarefas vitais. E cada uma depende da outra. Não estamos competindo na obra, estamos trabalhando todos para o Senhor na obra. Não somos rivais, somos parceiros, cooperadores de Deus. Nós não estamos brigando para ter um espaço ao sol na igreja. Nós somos um. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo time, na mesma obra e com o mesmo objetivo. Por isso que ele repreende essa questão relacionada à facção. Não existe time rachado. O time rachado não ganha. A igreja dividida, ela não subsiste. Nós somos parceiros, cooperadores de Deus. A gente não está competindo. Você pode perceber, cada um dá uma ou duas aulas na sequência. E eu aprendi com o Marcelo, eu vou aprender com o próximo professor. E eles aprendem comigo. Não é competição, é cooperação. O pastor prega no domingo, no outro domingo pode ser o pastor José, pode ser o pastor Marcos, pode ser algum outro irmão, como o Luiz Henrique, como o irmão Fernando. Não é competição para ver quem prega melhor. É a obra, é o reino de Deus. É a palavra que alimenta a igreja. É como Deus fala com a sua igreja.
Se a gente ficar com esse pensamento rivalista, além da gente estar rachando a igreja, além da gente não fazer o que a gente tem que fazer, nós estamos nos mostrando infantis. Isso é infantilidade, mediocridade, mesquinharia. É reino de Deus. Por isso que o reino de Deus é um reino de amigos. Os amigos, eles fazem tudo uns pelos outros. É mais fácil você lidar com a amizade. Vamos pensar assim. Em quarto lugar, Paulo ensina que não há espaço para vaidades pessoais no ministério da igreja. A grande ênfase de Paulo é sobre Deus e não sobre o homem. Quando a igreja começa a colocar o seu foco e holofotes no homem, demonstra imaturidade espiritual. Paulo diz: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Quando a igreja coloca os holofotes sobre o obreiro, ela subtrai a glória que é de Deus. Aqueles que promovem o culto à personalidade ou buscam glória para si mesmos e se colocam no pedestal estão usurpando a glória que é só de Deus. Paulo diz que só Deus pode dar crescimento, como nós estudamos agora. O trabalho humano sem a ação de Deus não produz resultados. Ninguém fabrica conversão. Conversão não é um efeito psicológico de massa. Não é produto de impacto teatral. Conversão é obra soberana e milagrosa do Espírito Santo. Só Deus pode realizar o crescimento espiritual na igreja. Também apenas Deus pode recompensar os obreiros. A recompensa ela se dá pela fidelidade do obreiro. O critério para a recompensa não é resultado, mas o trabalho fiel. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Irmãos, é fundamental o que nós falamos há pouco, que nós sejamos amigos, que a gente encoraje um ao outro. A gente não pode produzir conversão. A gente não pode fazer o papel do Espírito Santo tentando convencer as pessoas. A gente abre as Escrituras e o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. O espetáculo teatral ele pode até acontecer, porque acontece muito por aí. Só que não tem poder. Gera crentes infantis. Gente que quando vier a tribulação não se sustenta. É a casa feita na areia. Quando vier a tempestade, a casa não suporta. Agora, quando a gente tem uma vida devocional de oração, de busca, de fome espiritual, quando a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade, com integridade, essa que o nosso pastor José sempre falou no passado, essa junção de Espírito Santo e palavra é imbatível. A recompensa do nosso trabalho vem de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a recompensa é por causa da fidelidade no trabalho. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mateus 25, 21. A gente não precisa de reconhecimento nem aplauso de ninguém porque a gente faz a obra de Deus. Porque o que a gente faz para Deus. Sim, pelo outro, óbvio. Porque é Ele mesmo quem diz, o nosso Deus que fala. Se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar o seu Deus que você não vê? Sim, a gente faz pelo outro, mas como para Deus. Amém? Vamos para o nosso último tópico. Versículos 9 a 23. Nosso último e maior tópico. A igreja é o santuário da habitação de Deus. No versículo 9, Paulo passa de uma metáfora agrícola para uma arquitetônica. A igreja é um templo e seu alvo é a qualidade.
A igreja é um templo. Aí eu falo, templo de pedra? Claro que não. A igreja é templo do Espírito Santo. O William Barclay, ele diz, cada pessoa é salva. Aliás, cada pessoa salva é um templo da habitação de Deus. E ele fala uma coisa muito bacana. Ele diz, a igreja é o templo de Deus porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita. Então, cada pessoa salva é um templo da habitação de Deus. A igreja local, de igual forma, é o templo de Deus. Porque lá está a igreja. Por isso que eu falei que o nosso templo que nós temos lá na Engenheiro Soares de Camargo, ele só é cheio do Espírito Santo porque nós estamos lá. Deus não habita nele. Deus não habita em templo feito pela mão dos homens. Ele habita em templos feitos por ele, Deus, nós. Rapaz, já passou bastante a hora, vamos lá. Não vou atrasar de novo. Na edificação dessa igreja, como edifício de Deus, é preciso estar apercebido da importância da qualidade. Nós que estamos edificando essa casa da morada de Deus, seremos julgados em nosso trabalho. Um dia Deus julgará o nosso trabalho. Que é o que nós vamos ler do 9b ao 23. Porque de Deus somos cooperadores. Aliás, o B é lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além no que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque estará sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá esse dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O santuário de Deus, o corpo, a vida, é sagrada. A igreja não é do pregador nem da congregação. Ela é a igreja de Deus, somos edifício de Deus. Haverá um julgamento para nós. A Bíblia diz, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, o dia do juízo. O dia da segunda vida de Cristo. Ele se manifestará em chamas de fogo, como diz 2 Tessalonicenses 1, 6, 8. A maneira que você está construindo será julgada e provada pelo fogo. Precisamos construir esse edifício de Deus com qualidade. Deus não está procurando apenas números, Ele quer qualidade. Precisamos, portanto, evitar dois grandes extremos na construção desse edifício espiritual. Que edifício espiritual? A nossa obra, o nosso testemunho, o talento que Deus te deu. O talento que Deus te deu está sendo investido no reino de Deus? Você está ofertando para a obra de Deus? Ele está fundamentado na palavra de Deus? Isso vai ser provado. Você pode receber o aplauso de todo mundo hoje, mas vai ser provado. Vai haver um julgamento. O primeiro extremo que precisamos inventar é a numerolatria. Hoje nós estamos vendo igrejas bêbadas pelo sucesso. Estão embriagadas pelos resultados. Elas querem quantidade a qualquer custo.
a qualquer risco, subvertem a palavra, pregam autoajuda. Os louvores não exaltam mais a Deus, são mantras que as pessoas ficam embriagadas, inconscientes. Os coachings, motivadores, você vai vencer. O poder, quanto mais gente, melhor. Só que essas obras, elas não passam pelo fogo. Tá vendo porque você tem que ser maduro? Porque eu tenho que ser maduro. Mas eu não gosto de falar mal de ninguém. Não é falar mal. A gente tem uma palavra para pregar, irmãos. A gente tem uma responsabilidade com o evangelho. Essa numerolatria, adoração por número. A igreja só é uma bênção se estiver entupida até a boca. Líderes e membros vão passar pelo crivo do fogo. O segundo extremo é a numerofobia. É uma atitude de acomodação. Ela acontece quando a igreja se conforma com a esterilidade e cria justificativas para tentar tapar o sol com a peneira e justificar a sua falta de frutos espirituais. Nós devemos construir a igreja do modo que Deus quer. Temos que olhar 4 princípios importantes que Paulo ensina. O Warren Wiersbe, ele coloca esses princípios assim: o alicerce apropriado, os materiais apropriados, o projeto apropriado e o motivo apropriado. Daqui a pouco nós vamos falar do galardão que eu falei para vocês segurarem. Em primeiro lugar, nós devemos construir sobre o fundamento certo, que são os versículos 10 e 11. O apóstolo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. O fundamento do alicerce e a pedra fundamental da igreja não é o Papa, não é o pastor, não é o missionário, não é a liderança. Pastores e pregadores mudam, passam, morrem. Somente a igreja edificada em Jesus Cristo sobrevive. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Ele é a pedra a qual a igreja está edificada. A igreja não poderia ser edificada sobre Pedro nem sobre Paulo, porque tanto Pedro quanto Paulo morreram. Eles passaram, mas Cristo permanece para sempre. Mas lá diz que Pedro, você é pedra. Ele estava falando sobre a pregação de Pedro, que ele fez em Atos 2. Que ali foi lançado o fundamento da igreja. Mas a rocha fundamental é Jesus. Não podemos abandonar a mensagem da cruz. Embora a mensagem seja escândalo para os judeus e loucura para os gregos, como nós falamos na última aula, seria uma irresponsabilidade construir uma casa lançando o fundamento errado. O fundamento da nossa fé é Jesus. Os olhos com que a gente enxerga o mundo, a Bíblia, é Jesus. Somente Jesus. Em segundo lugar, precisamos construir com o material certo, que é os versículos 12 a 17. Paulo usa 2 categorias de materiais: ouro, prata e pedras preciosas, que pertencem a uma categoria de material permanente, belo, valoroso e difícil de ser obtido. Lembra do galardão, né? Depois ele cita outros 3 tipos de material: madeira, feno e palha. Esses pertencem a uma espécie de material temporário, barato e fácil de obter. E o que representa todo esse material? Esse material não está falando de pessoas, mas de doutrinas, de verdades, de fundamento. Muitas pessoas estavam tentando construir a igreja com o evangelho tosco, misturado com filosofia pagã, que é aquilo que a gente viu na última aula. O evangelho secularizado, centrado no homem. Então, para o apóstolo Paulo, esse tipo de pregação era madeira, palha, feno.
O Charles Hodge diz, em consciência com o contexto, ouro, prata e pedras preciosas pode somente significar a verdade. A madeira, a palha e o feno, o erro. A gente falou agora de se fazer uma obra dentro de uma igreja sem priorizar a palavra, sem priorizar Jesus, mas sim os eventos, os pseudos milagres. Isso, na hora que chegar lá, na hora do juízo, no momento do juízo, palha, feno e madeira vai queimar. Não vai passar. Então a gente deve construir com material nobre, duradouro, permanente. Um material que resista o fogo do julgamento. É preciso que o obreiro cave para encontrar esses materiais, porque ouro, prata e pedras preciosas não são encontradas na superfície. Palha, feno e madeira é fácil de achar. É isso que ele está querendo dizer. Qualquer lugar prega qualquer coisa. Para você conhecer o evangelho de verdade, tem que dedicar tempo, estudar, orar. Essas pedras preciosas dão trabalho, mas são perenes. Uma obra firmada em pedras preciosas, ela na hora do fogo do julgamento, ela permanece. Porque o que não permanecer, palha, feno e madeira, esquece. Não tem galardão. Lembra do galardão? Cuidado com a superficialidade daquilo que nós estamos fazendo. Cuidado. Em terceiro lugar, devemos construir de acordo com o plano correto, que é do 18 ao 20. Se quisermos construir do jeito que Deus quer, devemos construir de acordo com o plano correto. Paulo diz que há uma sabedoria do mundo que funciona no mundo, mas não na igreja. A sabedoria do mundo não funciona para a igreja, porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Aquilo que o mundo valoriza, o reino de Deus despreza. A igreja primitiva não tinha nenhum dos segredos de sucesso do mundo. Ela não tinha propriedades, ela não tinha influência dos governos, ela não tinha tesouro. Os obreiros não eram intelectuais. A maioria dos membros eram gente simples. Humildade, irmão, simplicidade. É isso que Deus está falando através da sua palavra. A gente deve construir com o plano correto. Seguir o exemplo de Jesus. Em quarto lugar, devemos construir com a motivação certa. Se quisermos construir do jeito que Deus quer, devemos construir com a motivação certa. E qual a motivação certa de trabalhar na igreja, de edificar o santuário de Deus? É a glória de Deus. Tudo que a gente faz na igreja de Cristo é para a glória de Deus. Se como para a glória de Deus. Se trabalho para a glória de Deus. Se vivo para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu já não faço mais para o meu próprio prazer e para o meu próprio deleite. O meu prazer e o meu deleite é em glorificar a Deus. Uma vida, mais uma vez eu vou parafrasear o pastor José, uma vida franqueada a Deus. E por quê, irmão? Por causa do versículo 23, né? Versículo 23 diz: Vós sois de Cristo e Cristo de Deus. O anterior ainda finaliza assim. Aliás, vamos ler o 22 e o 23. Seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. É tudo nosso. Tudo nosso. Vamos ter maturidade, irmãos. Vamos crescer. Que quando a gente crescer, o evangelho vai crescer. O reino de Deus vai crescer. E a nossa obra não vai perecer. E nós teremos o nosso galardão. Não que isso seja o alvo. O alvo é glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos.
Vamos continuar no plantão de dúvidas aqui no chat. Pode mandar sua pergunta se tiver, sua crítica, seu elogio, seja lá o que for, irmãos, fiquem à vontade. Estamos aí para servi-los, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau.